Oi, tudo bem? Meu nome é Laila e eu faço parte do grupo Os Segredos da Torá. Hoje, você vai ler comigo a Parashá Bechalá, completa. Não se esqueça do estudo desta porção que será realizado no nosso canal no YouTube no Shabat às 15 horas. A Parashá Bechalá inicia em Êxodo 13:17 e termina em Êxodo 17:16. Então, vamos começar? Êxodo 13:17. Tendo Faraó deixado ir o povo, o Eterno não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. 18. Porém o Eterno fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente, o Eterno vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 21. O Eterno ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14:1. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. 13. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. 4. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Eterno. Eles assim o fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? 6. Aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. 7. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. 8. Porque o Eterno endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. 10. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Eterno. 11. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? 12. Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Eterno que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Eterno pelejará por vós, e vós vos calareis. 15. Disse o Eterno a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Eterno, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 19. Então, o anjo de o Eterno, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. 24. Na vigília da manhã, o Eterno, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente.
Então, disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Eterno peleja por eles contra os egípcios. 26 Disse o Eterno a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. 27 Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Eterno derribou os egípcios no meio do mar. 28 E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 29 Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. 30 Assim, o Eterno livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31 E viu Israel o grande poder que o Eterno exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Eterno e confiou no Eterno e em Moisés, seu servo. Êxodo 15 Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno, e disseram, cantarei ao Eterno, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 2 O Eterno é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Eterno, portanto, eu louvarei, ele é o Eterno de meu Pai, por isso, o exaltarei. 3 O Eterno é homem de guerra, Eterno é o seu nome. 4 Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. 5 Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. 6 A tua destra, ó Eterno, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Eterno, despedaça o inimigo. 7 Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, e envias o teu furor, que os consome como restolho. 8 Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. 9 O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 10 Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 11 Ó Eterno, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? 12 Estendeste a destra, e a terra os tragou. 13 Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. 14 Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15 Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. 16 Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Eterno, até que passe o povo que adquiriste. 17 Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Eterno, para a tua habitação, no santuário, ó Eterno, que as tuas mãos estabeleceram. 18 O Eterno reinará por todo sempre. 19 Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Eterno fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. 20 A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21 E Miriam lhes respondia, cantai ao Eterno, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22 Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23 Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso, chamou-se-lhe Mara. 24 E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? 25 Então, Moisés clamou ao Eterno, e o Eterno lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 26 E disse, se ouvires atento a voz o Eterno, teu Eterno, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno, que te sara. 27 Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 16 Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito.
2 Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3 Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Eterno, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. 4 Então, disse o Eterno a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 5 Dar-se-á que, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6 Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Eterno quem vos tirou da terra do Egito. 7 Pela manhã, vereis a glória do Eterno, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? 8 Prosseguiu Moisés: será isso quando o Eterno, à tarde, vos der carne para comer e, pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Eterno ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Eterno. 9 Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Eterno, pois ouviu as vossas murmurações. 10 Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Eterno apareceu na nuvem. 11 E o Eterno disse a Moisés: 12 Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Eterno. 13 À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. 14 Quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. 15 Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Eterno vos dá para vosso alimento. 16 Eis o que o Eterno vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um comer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17 Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns, mais, outros, menos. 18 Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19 Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20 Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21 Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22 Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. 23 Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Eterno: amanhã é repouso, o santo sábado do Eterno, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24 E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25 Então, disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Eterno, hoje, não o achareis no campo. 26 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. 27 Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28 Então, disse o Eterno a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29 Considerai que o Eterno vos deu o sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30 Assim, descansou o povo no 7º dia. 31 Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32 Disse Moisés: esta é a palavra que o Eterno ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33 Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Eterno, para guardar-se as vossas gerações. 34 Como o Eterno ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. 35 E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36 Gomer é a 10ª parte do efa.
Êxodo 17:1 Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Eterno, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2 Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Eterno? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4 Então, clamou Moisés ao Eterno: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5 Respondeu o Eterno a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6 Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. 7 Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Eterno, dizendo: Está o Eterno no meio de nós ou não? 8 Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9 Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe os homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de o Eterno estará na minha mão. 10 Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11 Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12 Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, de um lado, e o outro, do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. 13 E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. 14 Então, disse o Eterno a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15 E Moisés edificou o altar e chamou: O Eterno é minha bandeira. 16 E disse: Porquanto o Eterno jurou, haverá guerra do Eterno contra Amaleque de geração em geração.